Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Querigma. Este é um momento em que nós trazemos a você uma mensagem bíblica, uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o novo nascimento. E para a gente falar sobre esse assunto, nós iremos fazer a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo de número 6. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto. A palavra de Deus diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nesse texto muito conhecido da conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus ensinará e mostrará para Nicodemos a importância do novo nascimento na vida de uma pessoa. Mas antes da gente se aprofundar mais no assunto do novo nascimento, vamos primeiramente observar o perfil de Nicodemos, saber quem era Nicodemos. No versículo 1, a Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu e príncipe dos judeus. O que é um fariseu? Fariseu era um líder religioso da nação israelita. Nicodemos também era um dos principais dos judeus. O que é que isso significa? Significa que Nicodemos era membro do Sinédrio, o que seria uma espécie de Supremo Tribunal. O Sinédrio era composto por 71 líderes importantes na sociedade que conheciam muito bem as leis judaicas. Fazendo esta observação, podemos conhecer um pouco acerca de Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade religiosa e bastante admirado pela comunidade judaica. No entanto, no versículo 3, Jesus fala para Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento, dizendo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é interessante que Nicodemos, mesmo sendo conhecedor das Escrituras, ele era um mestre, ele era um fariseu, e sendo um homem extremamente religioso, no versículo 4, Nicodemos, ele mostra que é ignorante acerca desse assunto. Ele não conhece sobre o assunto que Jesus fala sobre ele, que é o novo nascimento. No versículo 6, Jesus explica para Nicodemos o que é o novo nascimento. Quando Jesus diz o que é nascido da carne é carne, Jesus está se referindo ao nascimento natural ou ao nascimento biológico, crianças nascidas de pais humanos. E no versículo 6, Jesus também diz para Nicodemos que o que é nascido do Espírito é Espírito. A primeira coisa que temos que observar nessa parte do versículo 6 é a primeira palavra Espírito, porque ela é uma referência ao Espírito Santo. Jesus, ele se refere ao Espírito Santo quando ele usa a primeira palavra Espírito. Ou seja, aqui Jesus está se referindo a um outro tipo de nascimento, diferente do nascimento da carne, de crianças nascidas de pais humanos. Aqui Jesus ele está se referindo ao nascimento espiritual. Quando é que acontece esse nascimento na vida de uma pessoa? Quando é que uma pessoa nasce do alto, nasce espiritualmente? Como é que uma pessoa nasce de novo? Isso acontece quando uma pessoa recebe em sua vida Jesus como Senhor e Salvador. Isto acontece quando uma pessoa acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele é o seu Senhor, o seu Salvador, e essa pessoa se entrega a ele. Ou seja, o novo nascimento é algo que vem de Deus
e que é realizado pelo poder do Espírito Santo no coração de uma pessoa. E a consequência disso, a consequência do novo nascimento é o recebimento de uma nova natureza, novos princípios, novos afetos e novos propósitos. A mentalidade do novo nascido mudará completamente. Porque se antes ele estava com a sua vida voltada, dedicada somente para as suas paixões e para o aqui e agora, dedicado somente às coisas deste mundo, sem se importar com o reino de Deus, com o novo nascimento, tal pessoa dedicará a sua vida para o reino de Deus, para o reino dos céus. No primeiro nascimento, todos nós nascemos pecadores, corruptos, apegados às coisas desse mundo e rumando para o inferno. No segundo nascimento, a nossa situação muda, porque nós somos perdoados por Deus, purificados no sangue de Jesus e nos tornamos cidadãos dos céus. Por que Nicodemos teve dificuldade de entender este assunto? A resposta para essa pergunta é que não somente Nicodemos teve dificuldade de entender acerca do novo nascimento. Todo homem, a humanidade tem ainda dificuldade de entender o novo nascimento. Por quê? Porque a humanidade tem uma visão equivocada sobre o pecado. O nosso maior problema não é o reconhecimento de que somos pecadores. A grande maioria das pessoas reconhecem que são pecadoras. O grande problema da humanidade é que reconhecemos que somos pecadores, mas que os pecados que cometemos são pecados suaves. Pensamos que os nossos pecados não são tão graves e, consequentemente, cometemos um outro engano, o engano de pensar que Deus não está irado conosco e que no final Deus não vai julgar e condenar ninguém. Para a maioria de nós, pecadores dignos da ira divina são aqueles que cometem os famosos pecados escandalosos, como, por exemplo, a prostituição, o roubo, o adultério, o assassinato, o beberrão, etc. Vejamos o que está escrito no Salmo 51, versículo 5. A palavra de Deus diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. O que este salmo nos ensina acerca do pecado? Esse Salmo 51, no versículo 5, que foi um salmo escrito por Davi, a palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores não porque cometemos um ato pecaminoso. Nós somos pecadores porque já nascemos pecadores. A nossa natureza, o nosso estado, a nossa condição, desde que fomos gerados no ventre da nossa mãe, é uma situação pecaminosa. A nossa natureza é uma natureza adâmica, do nosso pai Adão, que pecou lá no início. Então, esta é a nossa condição, esta é a nossa situação, o nosso estado, a nossa natureza é pecaminosa. Portanto, toda a humanidade necessita do novo nascimento, sem o qual, como o nosso Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos e também diz para mim e para você, sem o novo nascimento não veremos e nem entraremos no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus faça com que você entenda acerca desse assunto e que lhe conduza a tomar a atitude de crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você desfrute do novo nascimento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.